Olá, turma! Hoje, na nossa aula de ciências, nós iremos trabalhar o tema reprodução dos animais. Peço que vocês prestem bastante atenção neste vídeo, pois a maior parte da explicação contida aqui não está no livro didático de vocês. Então, vamos lá. O que é a reprodução? A reprodução é a capacidade que os seres vivos têm de originar seres com características semelhantes. Esta função tem como finalidade dar continuidade às espécies, impedindo sua extinção. Um exemplo é os seres humanos. Como é que damos continuidade à nossa espécie? Tendo a gestação, fazendo novos seres humanos, tendo bebês. Assim também são os animais. Nós temos dois tipos de reprodução. A reprodução sexuada, que ocorre entre dois animais de sexos diferentes e da mesma espécie. Exemplo, o galo e a galinha são da mesma espécie, porém os sexos são diferentes, um é masculino e o outro é feminino. A mesma coisa é com os seres humanos, nós temos o tipo de reprodução sexuada, onde é o encontro de homem com a mulher, que é da mesma espécie, só que de sexos diferentes. A mesma coisa acontece com outros animais, ok? E que depois da fecundação, que eu irei mostrar logo para vocês, nós temos os bebês, os filhotes. Essa é a reprodução sexuada. A reprodução assexuada, ela envolve apenas um único animal, tá? Esse animal, ele vai dar origem a outro, sem necessitar de sexo masculino ou feminino ou ao mesmo de outro indivíduo. Como? Como é que eu explico isso? Observem a imagem aqui. Nós temos uma estrela do mar. Uma única estrela do mar acabou se partindo. Ficou 3 braços para um lado, 2 braços da estrela para o outro. Os 2 braços que ficaram de um lado vão formar uma nova estrela. Os 3 braços que ficaram do outro vão se recuperar, vão se regenerar e formar outra estrela. Ou seja, um único indivíduo já formou 2 estrelas. Gente, a mesma coisa acontece com as esponjas do mar, com as hidras do mar e com alguns tipos de vírus, bactérias que nós iremos trabalhar mais à frente. Mas por enquanto nós iremos nos focar nos animais. Então, as reproduções são sexuada e assexuada. Vamos agora revisar. Deixa eu tentar resumir aqui para vocês o que eu acabei de falar. Nossos dois tipos de reprodução. De um lado, reprodução sexuada e do outro lado, reprodução assexuada. A reprodução sexuada são necessários 2 seres vivos, um macho e uma fêmea, para dar origem a outros. Ou seja, é necessário um masculino e um feminino, unindo-se para formar um bebê ou um filhote. Exemplo, ser humano. Nós temos também os cachorros, os gatos e outros animais. São reprodução sexuada, porque precisa de 2 seres, um masculino e um feminino. Do outro lado, nós temos a reprodução assexuada, que apenas um único ser divide-se e dá origem a outros. Um exemplo, a estrela do mar. Esse ser sozinho vai se dividir e vai dar origem a outro. Vamos agora conhecer um pouco mais a fundo sobre a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. Reprodução assexuada. Na reprodução assexuada, o animal tem a capacidade de se dividir e dar origem a outros animais igual a si próprio. Gente, uma observação muito importante, não esqueçam. Na reprodução assexuada, os animais que nascem dos outros são basicamente clones, são basicamente idênticos. Na reprodução sexuada, a união entre um ser masculino e um ser feminino dá origem a descendentes, a bebês, a filhotes, que têm características iguais às dos seus progenitores. Ou seja, apenas características, não é idêntico. Então, no assexuado, na reprodução assexuada, não tem característica, não ser é idêntico. Na reprodução sexuada, que tem características. Por exemplo, nós temos um pai e uma mãe, mas nós não somos idênticos ao nosso pai e à nossa mãe.
Nós não temos a mesma feição do nosso pai e da nossa mãe. Nós temos características deles, porque nós fomos formados numa reprodução sexuada. Se fossem formados numa reprodução assexuada, nós teríamos basicamente clones deles. Não existe células sexuais e não existe fecundação na reprodução assexuada. Apenas intervém um único indivíduo. Ou seja, na reprodução assexuada não existe o gameta masculino e a célula feminina. Não existe, tá? Existe apenas um único ser. Não existe dois, masculino e feminino. Só um único na reprodução assexuada. Os descendentes são geneticamente iguais a seus progenitores. Foi como eu acabei de explicar. Na reprodução assexuada, os descendentes que vêm depois, os que são formados, são idênticos. Idênticos como se fossem clones, tá, gente? Já na reprodução sexuada, nós temos características, mas não são idênticos. Observem aqui o exemplo que eu coloquei para vocês da hidra do mar. A hidra do mar, gente, ela é reprodução assexuada. Dela nascem outros descendentes idênticos. Nós temos aqui no número 1, nasce apenas um pedacinho. No número 2 já está saindo. No número 3 já está mais desenvolvido. No número 4 sai para fora da hidra e tem um novo ser, uma nova hidra idêntica ao seu progenitor. Não tem mudança, é idêntica. Isso aqui é uma reprodução assexuada. Eu pergunto para vocês, observem a imagem. Houve aí a união de masculino e feminino? Não, não houve. Nós tivemos apenas um único ser, que era a hidra, e ela mesma foi se desenvolvendo, se multiplicando. Uma observação importante, nós estamos trabalhando com os animais, certo? Porém, os vírus, as bactérias, são assexuadas. Vocês vão trabalhar futuramente com os vírus e bactérias na nossa aula de ciências e vocês vão observar que essa aula de hoje vai repercutir lá na frente, nessa aula de ciências sobre vírus e bactérias, onde vocês irão observar que as bactérias e os vírus, eles são assexuados. Eles entram no nosso corpo e dentro das nossas células, eles começam a se dividir, se multiplicar de forma absurda, rapidamente, porque são assexuados, não necessitam de outro ser. Ele próprio se divide. Reprodução sexuada. Na reprodução sexuada, dois animais de sexos diferentes dão origem a animais semelhantes. Semelhantes, não idênticos. Ocorre a fecundação com a união de células sexuais, espermatozoide e óvulo, provenientes de um macho e de uma fêmea, que nós iremos trabalhar mais a fundo, gente, quando nós formos ver a gestação humana, tá? Os descendentes são únicos, geneticamente diferentes dos seus progenitores. Quando eu falo que eles são únicos, porque nós, seres humanos, nascemos de um pai e de uma mãe numa reprodução sexuada, temos características de nossos progenitores, mas nós somos únicos. Por quê? Porque nós não somos idênticos aos nossos progenitores e nem idênticos a outra pessoa em qualquer parte do mundo. Temos características, mas não somos idênticos. Nesse tipo de reprodução, os seres podem ser classificados em ovíparos, vivíparos e ovovivíparos. Não esqueçam, só existe dois tipos de reprodução: reprodução sexuada e assexuada. Porém, dentro da reprodução sexuada, nós temos três tipos de classificações, que é ovíparos, vivíparos e ovovivíparos. Observem a primeira imagem que eu coloquei para vocês aqui. Nós temos um homem e uma mulher, que é um ser masculino e um ser feminino, que uniram-se em uma reprodução sexuada e tiveram seu descendente. Só que ele tem características do pai e características da mãe, mas não é idêntico a nenhum dos dois. Observem um menino. O menino, ele tem o cabelo do pai e a sobrancelha da mãe. Basicamente, puxou características dos dois, porém, ele é único. Ele não é idêntico aos dois. Nós temos também aqui do outro lado um exemplo de animal, de uma cadela que teve uma ninhada de filhotes, certo?
Gente, essa cadela, ela é da cor caramelo. Mas observem os seus filhotes. Eles são seus descendentes, porém eles são únicos. Cada um tem uma cor diferente, tem formatos diferentes em sua pele, tá? Claro, ele vai puxar a característica da mãe. A maior parte deles vão ter grandes características da mãe ou do pai. Porém, eles serão únicos. Antes de nós vermos o que são ovíparos, vivíparos e ovovivíparos que está contido dentro da reprodução sexuada, temos que entender primeiro o que é a fecundação. Fecundação é o termo utilizado para denominar o processo em que o gameta masculino une-se ao feminino, o que inicia o desenvolvimento do embrião. Por envolver gametas, a fecundação é um processo observado apenas na reprodução sexuada. Não existe fecundação na reprodução assexuada, tá, gente? Só na reprodução sexuada. Não confunda. Turma, há dois tipos de fecundação. A fecundação interna, que ocorre dentro do corpo da fêmea. Um exemplo, aves, répteis e mamíferos. Botei para vocês aqui o pinguim, os cachorrinhos. O que é essa fecundação interna? É quando há o contato mais íntimo, há um namoro antes, e aí todo o encontro dos gametas masculino e feminino acontece dentro do corpo da mãe. E há a fecundação externa, que ocorre fora do corpo materno, isto é, sem acasalamento, sem contato íntimo. Exemplo, peixes e anfíbios, tá? Essa fecundação está diretamente ligado com aquela classificação da reprodução sexuada de ovíparos, vivíparos e ovovivíparos. Vamos só revisar antes de eu explicar cada um dessa classificação dos sexuados. Quantas reproduções nós temos? Duas. Quais são? Sexuada e assexuada. Na sexuada, nós temos a classificação dos ovíparos, vivíparos e ovovivíparos. Nós temos também dois tipos de fecundação. Qual é a fecundação? Interna e a externa. Então, agora vamos ver o que são os ovíparos, os vivíparos e os ovovivíparos. Ovíparos são animais que botam ovos e o desenvolvimento embrionário deles ocorre principalmente fora do corpo materno. Os embriões dependem de material nutritivo presente nos ovos. Ou seja, eles põem ovos, esses animais, e o ovo fica fora do corpo da mãe. E esse embrião, esse animal, esse descendente, vai se desenvolvendo com o material que tem dentro do próprio ovo para o desenvolvimento dele, até a eclosão e o nascimento. Vamos observar alguns exemplos. Nós temos aqui os exemplos dos peixes. Há alguns peixes que são ovíparos. A maior parte dos peixes, basicamente, são ovíparos. Vou ter aqui um exemplo de Procurando Nemo, onde nós temos os peixes palhaços que põem ovos, vários ovos, para poder eclodir e dar origem a futuros peixes palhaços, tá, gente? Os anfíbios também são ovíparos, pois costumam pôr os ovos para fora do corpo da mãe. A gestação não ocorre no interior do corpo materno. Alguns carregam, alguns tipos de sapo, que é um exemplo, carregam os ovos na sua pele, ou se não, na parte traseira do seu corpo, até a eclosão, e outros simplesmente colocam os ovos onde contém os girinos, em folhas ou à beira de rios, o que é muito perigoso, pois aumenta a taxa de mortalidade entre os sapos. Nós também temos os répteis. A maior parte dos répteis são ovíparas, tá? Eles nascem de ovos, ficam até a sua eclosão. Eu botei para vocês aqui um exemplo da tartaruga, um exemplo do jacaré. A tartaruga, ela é um tipo de réptil que a taxa de mortalidade dela é muito grande, pois no ato em que sua mãe, a fêmea, vai pôr os ovos, ela cava na praia buracos e põe esses ovos. E aí tem os predadores naturais, que são alguns tipos de pássaros. Nós também temos alguns cachorros do mato que acabam
cavando e comendo os ovos de tartaruga. E também tem alguns seres humanos que utilizam os ovos de tartaruga, dizem que para melhorar, para rejuvenescer, e acabam matando milhares de tartarugas e muitas não chegam ao mar. Então nós temos aqui, répteis também são ovíparos, porque nascem de ovos. E nós temos aqui as aves, que todos conhecemos, que são ovíparas. Essas daí não temos nem como duvidar. Nós temos a galinha, que põe os ovos para nascer os pintinhos. E nós temos os mamíferos. Gente, a maior parte dos mamíferos são vivíparos, tá? Que eu já vou explicar. Porém, nós temos um mamífero muito interessante, que é o ornitorrinco, tá? O ornitorrinco, ele é um tipo de mamífero que ele põe ovos, vive na água, basicamente consegue ficar até 10 minutos submerso na água. Então, é um mamífero que se encaixa nos ovíparos. Então, é uma exceção, tá? A maior parte dos mamíferos são vivíparos, mas a exceção é o ornitorrinco, que se encaixa na descrição de ovíparos, porque põe ovos. Vivíparos. Nos vivíparos, o embrião depende diretamente da mãe para sua nutrição, que ocorre por meio de trocas fisiológicas entre mãe e feto. Não existe casca isolando o ovo. Gente, a maior parte dos vivíparos, eles são placentários, tá? O que é isso? Eles vivem dentro de uma placenta, dentro do corpo da mãe, onde essa placenta fica protegendo o embrião e tudo que a mãe absorve, todos os nutrientes, proteínas que a fêmea absorve, o embrião, o bebê que está se gerando, ou o descendente, filhote, também absorve. Um exemplo é nós, seres humanos. Nós somos placentários. Nós nascemos dentro de uma placenta, tá? Por isso que a mulher, quando está grávida, ela, assim que ela sente as primeiras dores para o parto, ela diz que a bolsa estourou. Essa bolsa é a chamada placenta. É a placenta que envolve o embrião, que envolve o bebê e que irá protegê-lo em torno de toda a gestação. Como regra, o desenvolvimento embrionário se completa dentro do corpo materno e os indivíduos já nascem formados. Ou seja, toda a gestação ocorre dentro do corpo da mãe. A mãe carrega esse descendente durante toda a gestação, tendo que alimentá-lo, tendo que ter uma boa alimentação para que possa os nutrientes e proteínas passar para o bebê, para o indivíduo que está sendo formado. E esses indivíduos já nascem completamente formados, já nascem todos completos, sem nenhum tipo de mutação depois. Diferente dos ovíparos, que muitos deles, depois da eclosão dos ovos, ainda sofrem mutações, como é o exemplo do sapo, tá, gente? No sapo, que é ovíparo, depois que eclode o ovo, os ovos, eles saem em forma de girino e vão sofrendo mutação com o passar do tempo. Primeiro eles vivem na água e depois vão sofrendo mutação, criando as patas para poder ir para a terra. Então, os vivíparos não. Os vivíparos eles já nascem totalmente formados. Nós temos aqui um exemplo de vivíparo. Nós temos umas exceções de peixes, tá? Que são vivíparos. O exemplo é a molinésia. A molinésia é um tipo de peixe onde a sua gestação é dentro do corpo materno. Essa molinésia aqui que eu botei para vocês, ela está grávida, tá? Nós também temos um exemplo de anfíbios, como é o caso da salamandra. A salamandra, ela também é vivípara. Todos os seus filhotes, os seus descendentes se desenvolvem dentro do corpo da mãe. Esta salamandra aqui também está grávida. Nós temos alguns tipos de répteis que também são vivíparos, tá? Porque muitas pessoas acham que todos os répteis são ovíparos. Não são todos os répteis que são ovíparos, que põem ovos. Tem certos tipos de cobras que põem ovos e tem outros tipos de cobras que têm esse desenvolvimento embrionário placentário. No caso da jiboia. A jiboia, ela é um tipo de cobra que o desenvolvimento é vivíparo, tá? Se desenvolve dentro do corpo da mãe e depois, ela no período do nascimento, a cobra já sai toda formada, tá? Nós também temos os mamíferos em geral.
Os mamíferos em geral, a maior parte são vivíparos, como eu falei para vocês, com exceção do ornitorrinco, que é ovíparo. Nós temos aqui um exemplo do panda, do coala, do tigre, a maioria, todos basicamente são vivíparos, com algumas exceções. Vamos agora ver o que são ovovivíparos. Os animais ovovivíparos retêm os ovos dentro do corpo até a eclosão. E os embriões também se alimentam das reservas nutritivas presentes nos ovos. Uma coisa muito interessante, tá, gente? O que são os ovovivíparos? Nós já vimos os ovíparos, que nascem de ovos fora do corpo da mãe. Os vivíparos, que nascem dentro do corpo da mãe, mas não é de ovo. Nesse aqui, que é o ovovivíparo, é uma mistura dos dois. São ovos que ficam dentro do corpo da mãe. São ovovivíparos. Ou seja, a mãe carrega dentro do seu corpo ovos. Uma observação. Eu falo a mãe, mas tem certos animais, que eu irei mostrar para vocês agora um deles, que quem carrega os ovos é o pai, tá? No caso, é o ser masculino. Mas observação. Tem um tipo de tubarão que são ovovivíparos. Carregam os ovos de tubarão em um certo tempo dentro do corpo da mãe. Na metade da gestação, os ovos eclodem dentro do corpo materno. Os próprios tubarões começam a comer uns aos outros dentro do corpo da mãe. E depois, quando nascem, se eram para nascer 5, nascem apenas 2 ou 3, porque os outros serviram de alimento para aqueles sobreviventes. Vamos lá, nós temos aqui como exemplo o cavalo marinho. Gente, para a curiosidade da maior parte das pessoas, tá? O cavalo marinho, ele se encaixa na descrição de peixe, tá? Algumas pessoas acham que eles são moluscos ou crustáceos. Não são. Os cavalos marinhos, eles são peixes. Eles estão na classificação de peixes. Então, nós temos aqui. O cavalo marinho, que está na classificação de peixes, ele é um tipo de ser ovovivíparo. No caso, quem carrega aqui não é a mãe, tá, gente? É o pai. É o macho que carrega os ovos dentro do seu corpo. Observe nessa segunda imagem que está bem cheio a parte da barriga dele, do abdômen. Está cheio. Carrega os ovos e quando eclodem esses ovos dentro do corpo, ele abre para poder sair já todos feitos os cavalos marinhos descendentes, tá? Nós temos também aqui um exemplo do tubarão que eu falei para vocês. Nós temos um tubarão adulto fêmea. Ela carrega os ovos dentro do corpo dela. Lá dentro do corpo dela, o embrião, o ovo eclode, nasce o embrião. Esse embrião fica lá por um determinado tempo, se alimentando do resto dos ovos e de quem estiver lá no corpo da mãe. E depois nasce já formado e tem um tubarão jovem. Também é um tipo de peixe. Agora vamos ver dos anfíbios. Nós temos um sapo muito interessante, que é chamado sapo de Darwin, tá? Quem descobriu ele foi Darwin. Ele carrega os seus filhotes, os ovos de seus filhotes, dentro do saco vocal. O que é o saco vocal? Eu botei nessa segunda imagem para vocês entenderem o que é o saco vocal. O saco vocal é por onde os sapos costumam fazer aquela zoada, o coachar deles, o canto dos sapos. Esse tipo de sapo, que é o sapo de Darwin, ele é ovovivíparo. Por quê? Ele carrega os ovos que a fêmea coloca para fora. No caso aqui não é também a fêmea que carrega, é o macho. A fêmea coloca os ovos dentro da boca do macho. O macho carrega no saco vocal até a eclosão desses ovos e depois ele vai colocando os sapinhos para fora da boca. Como exemplo de réptil ovovivíparo, eu trouxe para vocês um exemplo que é chamada de víbora áspide, tá? Essa víbora aqui, ela carrega também os ovos dentro do seu corpo. Depois de um tempo, os ovos eclodem, se alimentam do que a mãe tiver no estômago e depois saem já todos formados. Muito bem, turma. Agora que eu expliquei tudo para vocês sobre os ovíparos, vivíparos e ovovivíparos, vamos revisar. Nós temos
dois tipos de reprodução: reprodução sexuada e assexuada. A reprodução sexuada é aquela que precisa do masculino e do feminino para acontecer e pode ser classificada em ovíparos, vivíparos e ovovivíparos. A reprodução assexuada não precisa de masculino e feminino, apenas de um único indivíduo. Nós temos também dois tipos de fecundação: a fecundação interna e a fecundação externa. A fecundação interna é aquela que ocorre dentro do corpo da mãe, e a fecundação externa é aquela que não ocorre dentro do corpo da mãe, ocorre no ambiente externo. Nós vimos também que nós temos os ovíparos, que são os animais que põem ovos. Nós temos os vivíparos, que são os animais que criam seus descendentes dentro do corpo materno e já nascem todos formados. E nós temos os ovovivíparos, que são aqueles que carregam os ovos dentro do corpo materno. Esses ovos eclodem até o nascimento, depois todos formados também. Vamos fazer agora a atividade da página 77 do livro de Ciências. Primeira questão. Complete as lacunas do texto. Peixes, anfíbios e répteis podem se reproduzir de forma ovípara, vivípara ou ovovivípara, dependendo da espécie. Vocês observaram, os peixes, os anfíbios e os répteis apareceram nas três formas que foram explicadas. As aves se reproduzem apenas de forma ovípara. Observem que eu coloquei aves apenas na explicação de ovípara. Ela não apareceu em vivípara e ela não apareceu em ovovivípara. A maioria dos mamíferos se reproduz de forma vivípara, embora poucas espécies, como o ornitorrinco, botem ovos. Segunda questão. Explique com suas palavras por que as estratégias reprodutivas são importantes para os animais. Turma, essa questão são respostas pessoais. Eu deixo a critério de vocês. Porém, eu irei dar uma sugestão de resposta. Se vocês quiserem mudar, fiquem à vontade. As estratégias reprodutivas são importantes para garantir maior sobrevivência dos filhotes. Terceira questão. Seguindo as orientações do professor, reúna-se com os colegas e juntos preparem uma apresentação com um resumo sobre a reprodução dos animais vertebrados. Turma, não tem como nós ficarmos juntos durante esse período de pandemia, mas podemos nos comunicar. Então vamos lá, irei fazer com vocês. Nós temos aqui, eu fiz para vocês um estilo de gráfico para vocês poderem observar. Reprodução. Nós temos a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. Na reprodução sexuada, são necessários dois seres vivos, um macho e uma fêmea, para dar origem a outros. Na reprodução assexuada, um único ser divide-se e dá origem a outros. Na reprodução sexuada, nós temos de forma interna os vivípara e ovípara, que é quando é formado dentro do corpo materno, e de forma externa, ovípara, que é colocado apenas os ovos para fora do corpo materno. Quarta questão. Observe a fotografia da garça branca grande, Alder alba. Faça uma pesquisa sobre os cuidados com os ovos e com a alimentação dos filhotes. Depois, apresente o resultado de sua pesquisa aos colegas. Turma, irei dar uma pequena explicação para vocês, ok? A garça branca, ela divide o seu trabalho igualmente entre o macho e a fêmea. Os dois são responsáveis por cuidar do ninho e são responsáveis pela alimentação dos filhotes. Enquanto o macho sai para procurar alimento, a fêmea fica cuidando do filhote e do ninho da proteção no geral. Quando o macho volta, a fêmea vai à procura de alimento e o macho fica fazendo o trabalho que no caso era da fêmea. Então eles dividem o trabalho entre eles, cuidando dos filhotes de forma igualitária. Obrigada, turma. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, vocês podem estar me procurando no WhatsApp. Conto com a colaboração de vocês e compreensão. Até a próxima aula. Tchau, tchau.